Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Júnior Taz e eu tô nessa parte do canal aqui para divulgar alguns textos, alguns filmes, arquivos, enfim, coisas relacionadas à teoria e prática do palhaço e do universo do circo. O trabalho da companhia Moscas Volantes você pode acompanhar aqui por esse canal ou pela nossa página do Facebook, cujo link está aqui, e também pela nossa página oficial, que é www.ciamoscasvolantes.com. Então, primeiramente, falar dessa playlist, né, dessa parte do canal da companhia, que é a lição de casa. É uma playlist que eu resolvi fazer para divulgação de livros e textos e filmes, enfim, arquivos que possam ajudar na teoria do palhaço, que é um suporte teórico ao trabalho do palhaço, de todos os interessados na arte de fazer rir, na arte da comédia. Eu, como palhaço, acredito que a teoria é muito importante para o palhaço, é muito importante para a formação da identidade do palhaço. Acredito que é uma parte essencial mesmo do trabalho. É claro que o palhaço se faz na prática, é no cotidiano, é em contato com o público, é através do seu trabalho na rua, no circo, no palco. Enfim, é ali que o trabalho acontece. Mas eu acredito que, estudando a história do palhaço, estudando a identidade do palhaço, isso ajuda ao crescimento desse profissional e, com certeza, conhecimento nunca é demais, contanto que não atrapalhe. Por isso eu chamei essa playlist de lição de casa, porque realmente o trabalho do palhaço se dá na rua, se dá no cotidiano, mas quando a gente está em casa e a gente pode treinar o físico, treinar nossos trabalhos, nossas sketches em ensaios, etc., também a gente pode estudar um pouco a história, a identidade desse palhaço, entender como que chegou, aonde está chegando toda essa história desse arquétipo, desse personagem. O objetivo dessa playlist não é fazer vídeos engraçados, não é atingir 1 milhão de likes, não é se tornar o canal mais visto do YouTube. A ideia aqui é que nós compartilhemos o conhecimento entre nós que somos interessados, curiosos, enfim, e isso auxilie o trabalho e a formação de novos profissionais, ou mesmo profissionais que estejam na área, que possam também absorver um pouco desse conteúdo e melhorar o seu próprio trabalho. Então, caso você também tenha informações a respeito da identidade, da história do palhaço, poste um vídeo, faça um canal também, ou venha se comunicar com a gente, e a gente vai tentar fazer o melhor possível para fomentar a arte, fomentar a cultura do palhaço. Bom, vamos ao que interessa, né? O primeiro livro que nós vamos trabalhar nessa playlist do Lição de Casa é esse aqui, História do Riso e do Escárnio, que é do Georges Benoit. É um livro relativamente recente, de 2003. Eu escolhi ele, porque ele é um livro muito bom mesmo, ele é bem dinâmico, ele não fica preso a algum ponto de vista muito específico, ele faz uma análise bem completa da história do riso. O Georges Benoit é um historiador famoso, é um historiador reconhecido no meio acadêmico, ele escreveu vários livros importantes, escreveu a história do suicídio, a história da solidão e dos solitários, a história religiosa da Grã-Bretanha, a história do ateísmo, dentre outros. E é legal observar a forma como ele escreveu a história do riso e do escárnio, porque muitas leituras que eu fiz a respeito da história do riso analisam o riso pela perspectiva religiosa, a contraposição entre igreja e os rituais pagãos, e etc. E acabam dando um viés mais religioso para a história do riso, e no caso do Georges Benoit não. Ele faz uma análise bem secular, bem humanista da história do riso, e eu achei bacana, achei interessante, até porque também ele utiliza na bibliografia dele muitos livros que eu já li e que faz uma passada legal por eles, é interessante, então já vai adiantando livros que nós vamos ler depois. Mas a ideia também não é transformar esses vídeos numa aula, não é transformar isso aqui num discurso acadêmico. A ideia aqui é simplesmente passar por cima dessa leitura, passar por alguns pontos mais específicos que eu creio que seja legal dar um destaque, mas isso também já vem uma ressalva aí, que eu destaquei pontos interessantes, eu destaquei pontos que eu achei interessantes, mas pode ser que na sua leitura você encontre outros pontos que você vai achar interessante também. Então eu recomendo a leitura desse livro, que você encontre esse livro na sua biblioteca preferida, ou que você compre. Eu não sei se tem disponível na internet, mas se você encontrar esse livro, não deixe de ler, é um livro importantíssimo.
para a história do palhaço, história do riso, história dos comediantes, enfim, para a história da humanidade como um todo. Então é legal dar uma analisada nesse livro e você encontrar também os seus pontos interessantes nessa leitura. Então é isso, na minha visão eu destaquei alguns pontos e eu espero que desperte sua curiosidade para ler os outros pontos que eu não destaquei. Até porque são vídeos de bate-papo mesmo, né? São vídeos pra gente destrinchar alguns pontos legais e tal, e de repente fomentar uma discussão um pouco mais abrangente sobre o tema. A minha intenção mesmo aqui é divulgar essas leituras e quem sabe incentivar outros profissionais aí do riso ou curiosos a fazer a mesma pesquisa, procurar esses livros e de repente até indicar livros interessantes que futuramente eu possa ter contato e até divulgar aqui pelo canal também. Bom, bora começar? Então solta a vinheta. Para quem tiver interesse em procurar o livro, A História do Riso de Scar, de Georges Minoir, é da editora Unesp. A edição aqui é de 2003. A tradução dele foi feita pela Maria Helena Ortiz Assunção. Esse livro eu já tinha lido ele antes, há mais ou menos um ano atrás, mas eu não tinha feito as anotações dele. Então esse ano eu peguei, retomei a leitura, fiz anotações, então eu vou consultar aqui as anotações que eu fiz e também vou tentar encontrar mais coisas ao longo dessa leitura aqui no próprio livro. É facilmente encontrável nas livrarias virtuais. Acredito que muitas bibliotecas de humanas devem ter. Se alguma faculdade na sua cidade tiver biblioteca de humanas, é provável que você encontre esse livro. Bom, o livro é dividido em 15 capítulos, além da conclusão e da introdução. E nós vamos começar pela introdução mesmo. A primeira frase do livro já é uma frase interessante para a gente pensar na história do riso. A primeira frase é: o riso é muito sério para ser deixado para os cômicos. Isso que ele quer dizer é: a história do riso, a história da comédia, muitas vezes foi traçada por pensadores, por filósofos, por pessoas que não necessariamente trabalhavam com o riso, não necessariamente viviam do fazer rir. Muitas vezes esses livros são escritos em tom científico, em tom de análise, em tom de dissecação do riso, como fazer rir, quais são os métodos, do que se ri, etc. Sempre num olhar mais sério de quem está pesquisando a mecânica do riso e não necessariamente a análise social do riso. As pessoas riem disso porque elas vivem dessa maneira, ou porque isso é engraçado devido a essa situação histórica, enfim. Então é legal pensar nessa primeira frase que ele introduz, que é: o riso é muito sério para ser deixado para os cômicos. Eu acho que essa é uma advertência não muito séria também. Afinal de contas, ele mesmo cita vários tratados e vários artigos que são escritos por cômicos. Então, é uma falsa advertência. Um ponto legal que ele menciona é que no final do século XX há um crescente interesse no tema do riso. Esse interesse se renova. Ao longo desses 2,5 milênios que nós temos aí de história do riso, devido aos documentos que foram deixados no Ocidente, sempre teve essa oscilação de interesse no tema do riso. Ora o riso era visto como algo legal, que deve ser estudado, ora o riso não deve ser estudado porque é um tema profano. Então, de acordo com a época, vai mudando o interesse e nós estamos vivendo uma época de profundo interesse no tema do riso novamente. O Minoir, ele menciona que o Gilles Lipovetsky, que em 83 escreveu A Era do Vazio. Ele queria dizer, o Gilles Lipovetsky dizia que nossa sociedade, ela quer aparecer como uma sociedade fã, uma sociedade cool, uma sociedade cultural, risonha, amiga do riso, divertida, sem preocupações, sem preconceitos, sem raízes, assim, uma coisa mais cosmopolita. Ela quer aparecer como uma coisa leve e divertida. E devido a isso, aumentou a produção intelectual em torno do riso, em torno da comédia, aumentou também a produção artística em torno disso. No entanto, na raiz do problema, a gente não vê o riso acontecer de forma leve, de forma orgânica nas pessoas. É um riso tímido, um riso que não está nas ruas, um riso que não aparece. Então é interessante olhar essa perspectiva do Gilles Lipovetsky também.
que a nossa sociedade ela só quer aparentar ser interessante, aparentar ser leve, mas e aí? E no fundo? Nós estamos realmente sendo leves? A gente realmente está dando risada das coisas que nos provocam e tal, ou o nosso riso é tímido e amarelado? É legal também porque o Minoir ele faz essa análise e vê que nas últimas 2 ou 3 décadas a produção intelectual em torno do riso aumentou muito. Não se passava uma semana ou 2 sem que fosse publicado um artigo sobre o riso, ou um seminário acontecesse, ou uma revista mencionasse o tema, uma grande produção acadêmica em torno do tema, mas e o riso mesmo? Ele está acontecendo? Aqui na introdução também ele já dá um apontamento legal sobre as características do riso, as faces do riso, né? São vários tipos de riso diferentes. Ele não vai fazer uma análise só sobre o riso alegre, do humor leve, ele vai fazer uma análise do riso como um todo. Então, por exemplo, ele já menciona aqui, ó, alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco. Ele, o riso, é multiforme, ambivalente e ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. É isso que faz sua riqueza e fascinação, ou às vezes seu caráter inquietante. Realmente, as muitas faces do riso, elas nos deixam confusos sobre a relação do riso com o humor, com o prazer, porque nem sempre o riso está atrelado ao prazer, ou atrelado ao bom humor, ou à congregação entre as pessoas. Às vezes o riso se apresenta de uma forma violenta, ou como uma resposta violenta, ou às vezes ela vem numa situação que não necessariamente provocaria um riso, como por exemplo o riso sardônico, que nós vamos estudar mais pra frente, que não é um riso que vem de uma coisa legal, de uma coisa bonita ou pura. Ao contrário, vem de uma violência. Então, o Georges Minoir vai estudar o riso de uma forma geral, analisando essas faces do riso e a sua pluralidade cultural. O livro aborda o riso como uma ferramenta. Ele pode ser utilizado para uma revolução, ele pode ser utilizado para uma zombaria, ele pode ser utilizado pela reação, ele pode ser utilizado pela direita, pela esquerda, ele pode ser utilizado para menosprezar alguém ou para engrandecer alguém. Enfim, o riso ele brota das coisas mais diferentes. O riso pode vir de um peido, como pode vir de uma olhada específica. Ele pode vir de um movimento corporal ou de uma fala bem encaixada. Ele pode vir voluntária ou involuntariamente. E às vezes o riso ele pode ser provocado e não surtir efeito, e ele pode não ser provocado e mesmo assim ele surtir um efeito de comédia. Aqui embaixo eu estou colocando uma foto dos nomes de alguns historiadores que o Georges Minoir utilizou para fazer a pesquisa aqui do livro, e é só gente tarimbada, gente importante no meio histórico, no meio da historiografia. O Georges Minoir também dá um alerta importante. Ele fala que esse livro aqui não é uma compilação de piadas, ele não é uma memorabilia de como os comediantes faziam dar risada, enfim, não é um livro de piadas, não é uma compilação de piadas do Câncer de Planeta. Isso aqui é uma análise histórica do riso, e por mais que não seja uma análise necessariamente engraçada, por vezes acaba sendo engraçado sim. Algumas menções a piadas, enfim, e o próprio autor também tem várias tiradas importantes e interessantes que ele dá e que acabam sendo engraçadas. Então, ao mesmo tempo que é um livro acadêmico sobre o tema e tem então é robusto e tem a sua seriedade, no meio, nas entrelinhas, você acaba encontrando coisas engraçadas, voluntariamente ou involuntariamente colocadas pelo Georges Minoir, e é por isso que torna um livro gostoso de ler, é um livro interessante e fácil de digerir, devido justamente a essa leveza que o autor coloca, porque realmente é muita informação. São 2.500 anos de história que são colocados aqui em mais ou menos, 650 páginas, mas que você lê numa tacada, porque ele facilita muito a nossa leitura, é uma leitura leve e por vezes engraçada mesmo. Um ponto importante para nossos amigos aí, historiadores, é a questão do anacronismo. Muitas vezes, numa leitura como essa, a gente embate com conceitos
que estão colocados fora da sua época. Por exemplo, a palavra humor, que é uma palavra, é um conceito datado. Ele está lá na Inglaterra, no século XVIII. Então, se a gente fala de humor, está falando a partir daí. Só que, às vezes, a gente também pode usar essa palavra humor para destacar outros momentos históricos. Então, o próprio George Minoir, ele dá esse alerta, ele fala que ele é flexível com relação ao uso desses conceitos, porque ele acredita que isso facilita a pesquisa, facilita a leitura, e eu concordo com ele realmente em muitos momentos. Por exemplo, ele usar a palavra palhaço para definir alguém na Grécia. Essa palavra não existia. O que existia era a palavra gelotopoio, que literalmente era o fazedor de riso. Então, esse gelotopoio, ele englobava vários artistas, várias pessoas que trabalhavam com riso e que não necessariamente eram palhaços. Mas, às vezes, a palavra palhaço cabe muito bem, porque ela dá um indicativo do que a gente pensa hoje e pode relacionar com o que acontecia naquela época para aquele personagem específico. Então, a flexibilização que ele usa para os conceitos acaba dando esse tom de anacronismo. E eu tenho certeza que muitos historiadores que estão vendo esse vídeo, que vão ler o livro, vão se sentir um pouco desconfortáveis, mas eu peço que vocês também se flexibilizem com relação a isso. A ideia também é facilitar a leitura e facilitar a divulgação, facilitar o processo de pedagogia. Um outro ponto legal também que ele coloca é que a história do riso, fazer uma história do riso, é fazer uma história da teoria do riso, e das teorias do riso, né? Porque, na verdade, o que a gente acaba encontrando nas fontes é justamente tratados, livros sobre o riso, do que as pessoas riem, em comparação umas com as outras. Os livros de piada datados, por exemplo, gregos, eles são muito raros. O que a gente encontra com mais frequência são tratados acerca do riso, ou diálogos que acabam demonstrando mais ou menos o que é engraçado, o que não é, ou a moral em torno do riso, se deve se rir disso ou não. Para pesquisar uma história do riso, você acaba tendo que pesquisar a história das teorias do riso. Tipo, o que se escreveu. Um abade escrevia no século V depois de Cristo, isso não se deve rir disso, ou deve se rir disso, ou então a risada é uma coisa do diabo, não é? Você acaba descobrindo através dessas afirmações, desses livros, desses diálogos publicados, como funciona a mentalidade da época, naquela determinada classe, naquele determinado grupo, e por que as pessoas riam, do que as pessoas riam, a forma como essas pessoas riam, através dessa análise desses discursos. Então você acaba pesquisando a história do riso através das teorias do riso, que as pessoas publicavam sobre o que é o riso, sobre como ele nasce, se deve-se ou não rir. E já finalizando esse vídeo, que é só a introdução do livro, eu vou ler uma parte, um trechinho aqui para vocês, e também vou colocar aqui embaixo uma fotografia dessa parte para quem quiser ler. Não é curioso, por exemplo, constatar que atualmente vivemos uma dupla contradição? De um lado, muitos têm a impressão de que o riso está voltando, já que ele se ostenta por toda parte. Por outro lado, rimos cada vez menos, apesar de todas as ciências alardearem os méritos quase milagrosos do riso. A gente está vendo isso por toda parte, né? De fato, o riso é a grande panaceia da civilização ocidental pós-moderna. Tipo, a gente dá risada e tudo se resolve. Só que, e aí, ele realmente está voltando? Esse riso, ele realmente existe, ou ele é meramente um fetiche, é uma propaganda? Para a gente se sentir bem, se sentir feliz. Continuando. Foi essa contradição que nos levou a escrever esse livro, que à primeira vista não tem muita coisa em comum com os temas que abordamos até aqui. Por que uma história do riso depois de uma história do suicídio, dos infernos, do diabo, da velhice, do ateísmo, das previsões, das relações entre igreja e ciência, entre igreja e guerra? É que no centro de todos esses assuntos há a mesma interrogação. Afinal de contas, o que nós fazemos aqui? As religiões inventaram respostas para nos apaziguar. Elas criaram infernos e demônios para nos ensinar a viver sabiamente em conjunto, limitando a caça pelo medo da polícia. As ciências nos desiludiram por não trazer a explicação definitiva que ainda e sempre esperamos.
O ateísmo assegura que não é nada disso, o que provavelmente é verdadeiro, mas é difícil de suportar. Então, alguns se evadem sonhando com futuros ilusórios que jamais verão. Outros passam o tempo guerreando. Outros ainda se suicidam dizendo que, se soubessem, não teriam vindo. A maioria que não tem coragem de abrir o caminho, depois de ter sido empurrado durante a existência, prolonga sua velhice esperando ser empurrada para o nada. Muitos, enfim, diante dessa enorme cânula cósmica, como a chama Alvin Toffler, preferem rir. O riso faz parte das respostas fundamentais do homem confrontado com a sua existência. O objetivo desse livro é reencontrar as maneiras como ele faz uso dessa resposta ao longo da história. Exaltar o riso ou condená-lo, colocar o acento cômico sobre uma situação ou sobre uma característica, tudo isso revela as mentalidades de uma época, de um grupo, e sugere a sua visão global do mundo. Se o riso é qualificado às vezes como diabólico, é porque ele pode passar por um verdadeiro insulto à criação divina, uma espécie de vingança do diabo, uma manifestação de desprezo, de orgulho, de agressividade, de regozijo com o mal. A civilização cristã, por exemplo, fica pouco à vontade para dar lugar ao riso, ao passo que as mitologias pagãs lhe conferem um papel muito mais positivo. Pode-se rir e pode-se rir de tudo? A resposta a essas questões exige posições existenciais fundamentais. Ou seja, desculpa a longa citação, mas é que realmente essa parte aqui ela define bastante do que vem em seguida. É uma introdução de fato. Então eu fiz questão de ler essa parte para vocês, mas é basicamente isso de que está falando o livro. É sobre o que nós estamos fazendo aqui, como nós estamos fazendo isso que estamos fazendo, a forma como nós estamos enxergando o mundo, enfim, a nossa civilização, os nossos grupos sociais, eles enxergam o mundo de determinada maneira. E você identificar do que nós rimos, identifica também os nossos alvos, os nossos preconceitos, as nossas ligações intelectuais, religiosas, econômicas, enfim, define bastante do que nós somos. É por isso que a história do riso é extremamente importante. Ela é uma parte para entender o que nós estamos fazendo aqui agora, esse nosso momento histórico. E o que nós viemos fazendo ao longo desses 2.500 anos, que é mais ou menos o período que é abarcado por esse livro. A maior parte do livro é observando a história a partir do olhar eurocêntrico. Aqui ouve-se falar pouco da história do riso em outras partes do mundo que não é a Europa. Então realmente é uma história do riso europeu, é uma história do riso e da mentalidade europeia, o que não diminui o interesse, porque realmente é uma parte da história do riso. Outras histórias do riso podem vir por aí, afinal de contas, por exemplo, a América Latina, colonizada pelos europeus, o que foi absorvido dessa história do riso? Eu ainda não tenho nenhuma informação a respeito disso, ainda não tive contato com pesquisadores que analisam a história do riso latino-americano ou norte-americano. Tive pouco contato com material que analisa o riso no Oriente, basicamente coisas sobre sarcasmo, enfim, sátira. Então esse livro tem uma visão eurocêntrica do riso, e não é por isso que a gente deve menosprezá-lo. Ao contrário, vamos encará-lo como mais uma parte para preencher esse enorme quebra-cabeça, que é a história do riso e, de certa forma, a história do palhaço também. Beleza? Esse livro, ele é bem longo, né? Talvez os próximos livros sejam mais curtos, talvez ao longo também dessa pesquisa eu faça uma análise de artigos, de vídeos, enfim, menores para ir pontuando também. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos que gostam de história do palhaço, ou gostam de palhaço e circo. É legal quando você dá o seu feedback, dando o seu joinha, ou fazendo um comentário, ou compartilhando. Eu sei que esse vídeo teve alguma utilidade. Então, se receber esse feedback, porque você dá uma forcinha aí e eu continuo dando essa forcinha aqui. É legal pra gente continuar sabendo se vale a pena ou não dar continuidade nos vídeos. Então, até o próximo vídeo do Lição de Casa. Dessa vez estamos destrinchando aqui a história do riso de escárnio. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado.